Oi pessoal, quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Braga, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço um bolso com moldura, esse bolso aqui na parte de trás. Eu vou explicar para vocês no passo a passo o modo detalhado de como eu faço esse bolso. Ele é um bolso bem simples, rapidinho de fazer e ele fica bonito em qualquer peça que a gente quiser estar colocando, tá? Aqui no caso eu coloquei numa bolsa, para vocês terem uma ideia. E aí eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar fazendo ele para aplicar aí na peça de vocês que vocês tiverem preferência. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar aí, deixar novas sugestões, o que vocês gostariam de aprender, para que eu possa estar trazendo novos conteúdos para vocês, tá? E se você tiver interesse em aprender a fazer essa peça é uma aula gratuita, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o grupo do Facebook, onde vocês vão ter acesso a essa aula, tá? Então por hoje é isso, vamos ao passo a passo? Então, pessoal, já estamos aqui na base, tá? Aqui a gente vai começar a fazer a preparação do bolso com a moldura. Como eu falei pra vocês, ele é um bolso bem simples. O que que eu faço? Aqui está o corpo da minha peça, tá? Aqui é a simulação do corpo da minha peça, onde eu vou instalar o bolso. O que que eu preciso fazer primeiro? Definir a altura que eu quero o bolso, a partir do topo, a partir da parte da base de cima para baixo, quantos centímetros eu quero que esse bolso fique posicionado, tá? Então aqui, ó, eu marquei o meio, centralizei aqui o meio, e aí de cima para baixo eu defini uma base de 6 centímetros. Então eu vim com a minha régua e eu marquei aqui, ó, 6 centímetros, tá? De cima para baixo, 6 centímetros. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com a minha outra régua, porque quem já me conhece sabe que eu não sou muito fã de marcação, tá? Vocês podem usar a canetinha de sintético e passar um traço aqui. Eu não gosto muito, porque às vezes corre o risco dela não sair do material. Então eu prefiro utilizar a fita crepe para estar fazendo as marcações. Então eu venho com a minha régua, posicionei aqui, ó, 6 centímetros. Pego uma outra régua, alguma outra coisa que vocês consigam dar uma base reta e encaixa aqui embaixo. Encaixou, eu vou segurar esta e essa aqui eu vou tirar. Tirei essa régua e aí eu vou vir com a minha fita crepe e eu vou colar ela aqui na pontinha da régua, bem retinha, para que ela fique bem certinha. Ajustando aqui, eu mantenho, aí eu posso tirar essa régua. Então eu mantenho os meus 6 centímetros, ó, de cima para baixo, 6 centímetros. A partir da fita é onde eu começo a colocação da minha moldura. O que que a gente precisa definir agora? Qual vai ser a largura da moldura? A moldura é opcional, vocês podem colocar o tamanho que vocês quiserem. Eu defini uma medida de 5 centímetros, tá? Então ela tem 5 centímetros de largura e de comprimento ela está com 24. O que que a gente precisa pensar na questão do comprimento? O comprimento, vocês precisam avaliar a folga que vocês vão deixar em cada parte da lateral. Eu costumo trabalhar com uma margem de folga de no mínimo 3,5 centímetros. E o que a gente precisa pensar aqui, se for uma peça que vai ter vivo, então tem o vivo aqui. Mesmo que não tenha o vivo, tem a costura. Então isso aqui vai diminuir. Se a gente deixa um espaço muito pouco aqui, quando passar a costura final, corre-se o risco dela costurar em cima da moldura e aí você perdeu todo o seu trabalho. Então, para que isso não aconteça, uma margem no mínimo de 3,5 centímetros a 4 centímetros de distância. Então, se o seu material, por exemplo, tem 30 centímetros, você vai tirar, vamos colocar 4 centímetros, você vai tirar 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro, tá? E aí vocês conseguem colocar a moldura de vocês. Então, aqui eu defini uma moldura de 5 centímetros, perdão, por 24. Na parte do avesso, o que que eu fiz? Eu já defini as marcações. Da ponta pra dentro, ó, eu marquei 2 centímetros. Da ponta pra dentro também 2 centímetros. Aí eu vim aqui no meio e centralizei, ó, 2,5 centímetros. Achei o meio dos meus 5 centímetros aqui. Achando o meio, do meio pra cima eu marco meio centímetro, do meio pra baixo eu marco meio centímetro e aí eu tenho um quadradinho, um retângulozinho.
Montei isso aqui, é aqui onde eu vou cortar para poder fazer a instalação do meu zíper, tá? Então, aqui vocês podem cortar com cortador circular, com estilete de precisão ou até mesmo com tesoura. O ideal é que fique o mais reto possível, porque é uma parte onde vai aparecer bastante, ó. A minha eu já cortei aqui com o cortador, e aí eu deixei só os cantinhos para mim finalizar aqui e mostrar para vocês. Só finalizar os cantinhos aqui. E aí, assim fica a nossa moldura. Já tirei lá o meu 1 centímetro, bem centralizadinho. Agora, a gente vai posicionar a moldura. Para posicionar a moldura, eu uso a fita dupla face. É uma ferramenta que eu utilizo bastante no meu dia a dia. É a fita dupla face. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir com a dupla face, vai colar aqui. Vai vir com a dupla face e vai colar aqui embaixo. Aí, aqui eu já tirei, ó, a fitinha. Eu vou vir com a minha moldura e eu vou encaixar pontinha com pontinha. Só pra vincar o meio dela, ó. Vinquei o meio aqui, vou vir aqui, vou vincar o meio aqui. E aí, ó, ela já fica o vinco dos meios. Agora, eu vou vir no meu material. No pique do meio, ó, vocês conseguem ver aí que eu fiz um vinco de fora a fora no material, tá? Eu só dobrei ele no meio e vinquei um pouquinho. Ele tá um vinco bem leve, depois ele vai sair tranquilamente. Se você quiser, você pode vir aqui e marcar um pontinho aqui, bem no meio do seu pique, para que ela fique bem centralizadinha. E aí, agora a gente vai vir aqui e vai posicionar ela, ó. Meinho com meinho lá no vinco, ó. E vai vir seguindo a sua fita crepe de base, ó. Vai colando ela todinha. A dupla face é só pra estabilizar, tá? Quem tiver preferência pode utilizar cola de contato também, vai dar super certo. Eu, particularmente, prefiro a dupla face, até pela questão do cheiro também, fica bem melhor. E aí, aqui tá pronto já, a parte da moldura já está instalada. Agora, a gente vai pra máquina, pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a costura. Bom, meninas, estamos então aqui na máquina, tá? Já trouxe aqui a moldura conforme a gente tinha instalado. O que a gente vai fazer primeiro? Todo o contorno da moldura, tá? Então, a gente vai costurar aqui, ó, toda a borda dela. O que é legal fazer aqui? Um ponto bem grande, que fique bem aparente. No caso, eu uso o maior da minha máquina. A minha é uma Jack A2, então eu uso o ponto 5 dela. E aí, o interessante é a gente tentar seguir aqui, ó, pela agulha, aonde a agulha tá batendo, pra gente ter certeza de onde ela tá fazendo a costurinha, tá? Então, o ideal é que ela fique bem na bordinha. Quanto mais na bordinha a gente conseguir fazer, mais bonito vai ficar o acabamento, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço nessa parte, ó. Aqui eu dou 2 pontinhos, volto 2 pontinhos de retrocesso, ó, e sigo costurando toda a volta da moldura. Ó, chegou aqui, se vocês conseguirem observar no vídeo, o meu ponto 5, ele vai passar da minha moldura. Então, o que eu faço? Eu venho na minha máquina e eu diminuo ele para um ponto 4, por exemplo. A minha máquina tem esse sistema aqui, ó, de meia pontada, que facilita bastante, eu consigo utilizar. Então, eu dei lá um pontinho, ó, no ponto 4, ele finalizou bem na pontinha. Aí, eu viro o meu material, volto o meu ponto pro 5, para garantir que faça um bom acabamento e sigo costurando. E assim eu vou fazendo em todas as quinas, ó, aqui já deu certinho o ponto 5. Se não der, você diminui o ponto, faz um ponto menor e aí você volta pro ponto que você estava utilizando. Porque assim evita de ficar aquele ponto cruzado que fica saindo para fora assim e fica feio no acabamento, tá? Então essa é uma dica que eu uso bastante, facilita muito a vida da gente e o trabalho fica muito bem feito. Aí você segue até o final da costurinha da moldura. Para finalizar.
E aí, aqui, eu faço o mesmo procedimento, ó. Eu diminuo o ponto, pra ele dar o ponto bem em cima do primeiro ponto que eu fiz. E aí, o meu retrocesso eu faço em cima do ponto, ó. 1, 2 pra frente, 1, 2 pra trás, ó. E aí, eu finalizo com o arremate. Só cortar a linha que eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó. E aí, você garante que toda a sua costura pegou certinho nos cantinhos, sem precisar passar aqui pra fora. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa caixinha aqui, ó, esse material principal. Então, dobra lá o seu material no meio, ó, dobra no meio, e aqui a gente vai vir e vai cortar aqui, ó. Aí, você já pode abrir e vai separar essa parte da moldura, tá? Cuidado só pra não cortar a sua moldura, ó, é só o material de baixo, ó, a moldura tá aqui. Então, eu vou cortar ele mais ou menos um meio centímetro pra dentro da minha moldura. Eu vou cortar aqui e eu mostro pra vocês a parte de trás como é que fica. Ó, então, ficou assim, tá? A parte de trás, ó, eu cortei ela mais ou menos uma base de meio centímetro pra dentro da minha moldura. Na parte da frente, a única coisa que dá pra ver é somente a sua moldura. Essa fita aqui a gente já pode tirar, ó, porque já estabilizou a moldura no material principal, tá? Então, aqui, ó, fica aparecendo só a moldura e a parte da frente, de trás, ela é um pouquinho mais pra dentro, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai colocar o zíper. Pro zíper, eu faço a mesma coisa, ó. Na bordinha aqui, eu vou colocar a minha fita dupla face, pra que ela estabilize o meu zíper. Se você preferir, você pode usar cola também. A gente precisa estabilizar o zíper para que ele consiga, a gente consiga costurar sem que ele corra do lugar. Então, colamos as fitas dupla face nas bordas. Vamos vir agora com o zíper, que eu tô usando o zíper de metro, tá? Eu cortei um pedacinho um pouquinho maior do que o meu espaço aqui. E eu vou deitar ele pra baixo, ó, direito, aqui o meu avesso, então vai ficar direito, né? Cremaleira do zíper pra baixo, tá? Deixa eu apagar a luz da máquina pra ver se fica melhor, pra vocês conseguirem ver. Aí, o que que é interessante a gente fazer? O zíper, se vocês conseguirem ver, ó, ele tem uma leve ondulaçãozinha. Essa ondulação aqui, se a gente não tensionar o zíper, ela aparece no bolso, fica aquele bolso fofo, meio frouxo. Isso fica um acabamento feio na peça. Então, o que que a gente tem que fazer? Não é esticar o seu zíper, é tensionar, é fazer uma leve pressão para que ele fique retinho, ó. Aqui eu já fiz na parte de cima, ó. Ó a diferença que já dá em relação à parte de baixo. Então, a gente vai vir e vai colar ele aqui no meinho, ele tensionado, ó, como se fosse uma leve esticadinha, para que ele fique certinho. E aí, do outro lado, a gente consegue ter uma visualização e ele não fica aquele zíper frouxo saindo pra fora. Deixa eu só alinhar ele certinho. Colocamos aqui. Agora, a gente vai vir já com o forro, pra já prender o zíper e o forro junto. Pro forro, eu estou utilizando o bagum. Essa é uma peça voltada para maternidade, então eu tô utilizando o bagum. O que que eu fiz no meu forro? Eu cortei ele maior do que o meu bolso, do que o espaço do meu bolso. E aqui, ó, na parte de cima, eu colei uma fitinha dupla face para fazer o acabamento, ó. Colei a fita, dobrei na altura da fita. Aqui, ela já ficou um acabamentozinho pro meu bolso interno, ó. Então, eu vou colocar, ó, avesso, que foi onde tá aqui a dobrinha, pra baixo, aqui na parte de baixo, e eu vou encaixar ela aqui no zíper, tá? Se você preferir, eu gosto bastante de passar a fita dupla face aqui em cima do zíper, ó. Vem com mais um pedaço de fita. Cola ela aqui. E aí, a gente já vai deixar fixo pra quando for pra máquina, já não vai ter problema. E eu venho com ele, ó, avesso pra baixo, direito pra sempre pra cima, olhando pra você, e encaixa aqui. E encaixamos, agora a gente vai voltar pra máquina. Pra máquina, como que a gente vai fazer a costura agora? Nessa parte de baixo, somente a parte de baixo. Não vamos subir ainda, porque aí depois a gente finaliza já com o forro de cima, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costurinha na parte de baixo. Pra costurinha é o mesmo processo, ó, a gente vai encaixar lá, pontinho inicial.
Pontinho de retrocesso, ó, e vem seguindo, costurando aqui bem na bordinha. Chegou no final, faz a mesma coisa, ó, um pontinho de retrocesso. E finaliza a costura. Vou cortar essa linha. E aí, assim, ó, a gente já prendeu aqui a parte do zíper. A costurinha, como que fica. E a parte do forro também já está presa. Já está estabilizado. Agora, a gente vai vir com a parte do forro, a segunda parte. Ó, agora sim, direito pra baixo, direito olhando pro direito. E aí, vamos colar ela aqui, ó, nessa parte de cima da fita. Ó, encaixa lá, certinho, alinha bem ele. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai começar a costura por aqui por baixo, neste pontinho, vai subir e vai vir até o final aqui. E vai deixar esse espaço aqui aberto, porque é por aqui que a gente vai passar o nosso cursor. E aí, depois a gente finaliza aqui e o bolso já vai estar pronto, tá? Vamos lá pra costura. Ó, coloquei lá no pontinho final, pontinho de retrocesso. E aqui eu vou sair um pontinho pra frente, vira meu material e eu subo fechando aqui o meu espaço do meu quadradinho, ó. Viro o meu material e eu sigo costurando aqui bem na bordinha. Chega aqui, mesmo procedimento, pontinho de retrocesso, e aí eu saio da máquina. E aí, assim, fica costuradinho aqui, já a nossa lateral e toda a parte de cima. E o forro está totalmente preso aqui, ó. Agora, é só passar o cursor. Passar o cursor aqui pra vocês verem como que eu faço. Eu abro um pouquinho do meu zíper e de uma das pontas eu corto um pedacinho da minha cremaleira. Aí, eu venho com o meu zíper e encaixo na ponta maior. E desço ele até ele chegar aqui na ponta menor e faço o encaixe, ó. Feito o encaixe, eu vou empurrando ele, ajeita o pingente do seu cursor, ó, para que ele fique reto com o zíper, para que ele consiga passar aqui no espacinho que a gente deixou, ó. E aí, aqui, eu vou empurrando ele, ó, e ele vai passar aqui. Aí, eu empurro com a mão até ele sair. Saiu o nosso carrinho, tá finalizado a parte do bolso aqui. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui pra finalizar e é só fechar as laterais do bolso e o fundo e cortar os excessos e o bolso tá pronto. Ó, então, vamos lá. Coloquei no último pontinho da parte de cima, pontinho de retrocesso. Vou um pontinho pra frente pra poder fazer a volta. Desço aqui. E faço a costura até o final. Chegando aqui, eu gosto de voltar em cima do pontinho inicial que eu fiz lá, ó, pra dar um retrocessozinho e um acabamento. E aí, eu saio da máquina, cortar o excesso. E aí, assim, fica finalizada a instalação da sua moldura e o bolso já está fixado. Agora, aqui do lado, é só passar uma costura. Passar uma costura aqui, na lateral, ó, no excesso de onde tá o bolso. Vai passar uma deste lado, uma deste outro lado, levanta o seu material lá, ó, e passa a costurinha só no forro, só pra prender o forro. Pode subir até o zíper já pra prender também. E finaliza fechando aqui o seu fundo. Bom, pessoal, então assim ficou o nosso bolso finalizado. Ó, todas as costurinhas, o bolso tá bem presinho, que eu já cortei todos os excessos. Ó.
E assim fica ele finalizado já na peça. É um bolso bem simples de fazer, um bolso bacana. Fica muito legal para pôr em bolsa, necessaire. E ele é um bolso bem rápido, dá um acabamento muito bonito. Ó, aqui, no caso, se for uma bolsa, você pode vir já colocar sua alça, o bolso já vai estar instalado. Se for uma necessaire, vai fazer a montagem da forma como vocês estão habituadas. E o bolso já tá aqui para agregar o valor à peça de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, o passo a passo de hoje. Se você gostou, curte, deixa aí o seu like, comenta pra gente. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para ficar aí a par de quando tiver novos vídeos com novos conteúdos. É isso, meninas. Beijos e até a próxima.